Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Edu e hoje eu vou trazer para vocês aqui um tutorial de pintura. Faz alguns vídeos aí que eu não trago um tutorial, então eu resolvi trazer esse aqui, onde eu vou pintar essa escultura aqui do Carcharodontossauro que eu fiz por encomenda e não tive como gravar fazendo ela, né, por conta de espaço na memória aí do meu celular. Mas eu consegui gravar pelo menos aqui a pintura para vocês e vou aproveitar para fazer esse tutorial. Então já vou pedir aí para você deixar o seu like e comentar o vídeo, isso ajuda demais o canal. Também chegamos aí à marca dos 3.000 inscritos e eu vou fazer um especial em breve aí no canal, vou falar sobre essa conquista. Mas esse vídeo aqui vamos focar só no tutorial por enquanto. E aqui está o Carcharodontossauro sem pintura. Escultura feita já, seca, pronta para pintar. E eu fiz esse bicho aqui por encomenda, ele é baseado no Carcharodontossauro da Dino Hazard. Vou deixar a referência aí para vocês. Porém ele tem algumas características diferentes aí. Eu fiz ele machucado, né, de hematomas de briga, cicatrizes. Ele tem até um braço aí que ele acabou perdendo em uma possível briga também. Então ele é bem personalizado, eu gostei muito de fazer ele assim. Dá uma característica, né, a singularidade única à escultura. Essas são todas as tintas que eu vou usar nessa pintura. Elas são maioria da Acrylex, mas tem algumas tintas tecido aí no meio também. E os pincéis que eu vou usar são esses aqui. Tem alguns pincéis mais duros, outros mais moles. E não pode faltar também um paninho e água. E você que nunca pintou uma figura como essa aqui, você tem que saber que a escultura tem que ser pintada em camadas. E a primeira camada vai ser a cor predominante. Como essa figura é baseada no Carcharodontosaurus da Dino Hazard, que tem como cor predominante o marrom, eu vou usar a tinta marrom para pintar toda a figura aí, exceto aí a parte do pescoço para frente, que ela tem uma cor mais escura voltada para o preto. De início, eu misturei aqui com um pouco de preto porque ele tem um padrão marrom mais escuro, e todos os clareamentos e sombreamentos da textura a gente vai fazer depois. Então, o mais importante aqui é pintar toda a figura com a cor de base. E no caso aqui vai ser esse marrom. Então aí eu não vou usar água nesse momento, vou usar um pincel meio mole, que ele facilita essa aplicação, e eu vou aí aplicando a pintura com esse pincel mais mole aí por toda a figura. Também é importante que você não deixe acumular volumes de tinta em cima da textura em alguns locais, que pode acontecer, você tem que espalhar bem. E onde você vê que já está começando a secar, não é bom você ficar esfregando o pincel em cima. Por isso que é interessante usar um pincel mais mole. Se você usar um pincel mais duro, você vai acabar arrancando a pintura que você já fez, ao invés de acrescentar mais. Então, para esse tipo de pintura inicial, com a tinta mais fresca, onde você está cobrindo aí a figura, eu recomendo usar esse pincel mais mole. E aqui vocês estão vendo que eu deixei o pé também sem pintura, porque ele também terá outra cor. E por isso aí não achei necessário pintar de marrom também. Mas se eu pintasse teria facilmente aí como cobrir com a outra cor. Agora eu vou usar esse cinza aqui mais claro para cobrir tanto os pés quanto a cabeça. Sim, a cor vai ser mais escura, mas vocês vão entender. Eu uso aqui essa base para pintar esse cinza, e a pintura vai ser a mesma coisa com o marrom. Vou usar um pincel mole e eu vou aplicar aí com a tinta direto do pote, sem acrescentar água nem nada do tipo.
E eu também fiz isso aqui na ponta da cauda, que segue o mesmo padrão de cor. A diferença é que na ponta da cauda eu havia esquecido e pintei de marrom, mas também não tem problema. E aqui na região do pescoço também, já aqui subindo um pouco para o dorso, fazendo tipo um casaco de pintura aqui, com esse cinza em cima do pescoço aqui dele. Então eu vou aí usando o mesmo estilo de pintura. Pintei aqui também a ponta do braço aqui, né, essa mão entre aspas dele. A outra eu não pintei porque ele não tem. E eu fui aí acrescentando aqui mais algumas camadas por cima. Você pode fazer isso também se você vê que a pintura ficou um pouco rala, né? Só tomar cuidado para não deixar muito grossa a pintura, não espalhar o suficiente a tinta e não ficar aparecendo a figura atrás, né? A cor do material atrás. Tem que ficar com a cor exatamente igual aí a que está no frasquinho de tinta. E aqui eu já vou dar uma clareada no ventre. Por cima do marrom que eu já havia pintado, eu misturei um pouquinho de amarelo com o marrom padrão e fiz esse amarelo aí mais escuro ou marrom mais claro, né? E aí eu fui acrescentando aí um pincel, já fazendo uma pintura mais de leve. Eu não fiz aí tão forte quanto a pintura de base, já é uma pintura mais suave. Eu vou só passando o pincel aí com mais cautela, sem exagerar. E essa parte aí dessa pintura vai ser só aí na região do ventre aí até a base da cauda por baixo também. E já aproveitando aqui esse padrão que eu fiz de pintura, eu já usei também para clarear a textura do corpo aí do marrom. Eu passei aí com mais cuidado, com o pincel mais duro, por cima aí de todo o corpo do animal para fazer um light wash. E terminando essa parte aqui, a pintura de base já está basicamente pronta e agora a gente vai fazer aí todos os sombreamentos e clareamentos da figura. Para começar, eu misturei aqui o cinza mais escuro com um pouco de preto. E aí eu vou dar uma escurecida nessas partes cinzas aí, que é mais escuro, né? Mais enegrecido. E normalmente eu faria um light wash, mas no caso aqui eu vou fazer uma pintura a seco, né? Que é o dry brush. Usei um pincel aí mais duro e eu misturei bem a tinta ali no apoio onde eu faço aí as pinturas, essa florzinha aí. E eu fui misturando para ficar a tinta mais seca e eu vou sujando aí a figura, né, com esse pincel mais duro. Vou esfregando aí um pouco mais com força. E isso é possível porque a tinta já secou, né? É importante você deixar a tinta secar. Se você fizer isso aí com a tinta fresca ainda, vai acabar soltando a pintura que você já havia feito. Por isso que é importante você respeitar o tempo de secagem de cada etapa aí da pintura. E podem ver aí que ele já vai escurecendo, bem natural aí a pintura do pescoço aí da cabeça. Vai ficando bem legal aí também a região das patas dele. E aqui eu já estou pintando as cicatrizes. Eu usei essa cor aí mais amarelada com pele clara aí, né? Eu não sei exatamente qual é o nome dessa cor, parece pele de frango. E eu usei um pincel de ponta fina para fazer aí o destaque das cicatrizes. Eu já havia pintado a crista também, eu usei aí uma pintura a seco com pincel duro. E eu fui pintando aqui todas as cicatrizes.
E também já havia pintado aí as garras, né? Como pintar garras, acho que eu já mostrei no canal também. É feito com esse pincel que eu estou usando aí de ponta fina. Não tem muito segredo, é só você sujar a ponta do pincel e meio que fazer uma pintura como se fosse passar esmalte na garra, né? Não é tão difícil assim, só respeitar aí a divisão onde termina a garra e começa o dedo, para não ficar ali o dedo com a ponta toda borrada, né? Só tomar cuidado com isso aí. Para a pintura dos olhos eu usei aí o pincel de ponta fina, onde eu apliquei aí as cores baseadas na referência, que é esse marrom meio cobre aí, que eu costumo usar porque fica bem mais realista a pintura dos olhos assim. Já tinha aplicado uma base de preto aí no olho também. As cicatrizes eu dei mais uma caprichada aí, coloquei um pouco de vermelho para parecer que algumas são novas, né? Ferimentos recentes, as outras mais antigas, dá uma variedade. E aqui com o preto eu apliquei aí com bastante cuidado para não borrar uma bolinha aí no centro do olho para fazer aí a pupila. E para isso eu recomendo você usar um apoio no braço, apoiar os cotovelos, ambos, que isso facilita muito aí de você não errar. E eu fiz aqui também alguns detalhes que ele tem aqui no dorso, que são algumas listras meio cinza. Para isso usei esse pincel de ponta fina também. Ele é muito bom para fazer esse tipo de pintura, onde tem listras, por exemplo, e manchas. E aqui tem que ter o apoio também no braço. Não dá para ver no vídeo, mas eu estou com o cotovelo apoiado na mesa. E o outro aí também. Isso ajuda aí a não borrar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te pedir para deixar o like, curtir e comentar aí, isso ajuda demais o canal. Também verificar aí sua inscrição, se você não for inscrito. Inscreva-se aí, ative sua notificação, isso aí também é muito importante. Vou deixar o resultado final aí para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.